Olá, sou Nilo Queiroga, estudante da História da PUC Minas, e hoje iremos realizar a correção da questão 63 do caderno azul do último Enem. Vamos para a questão? Assim inicia a questão. Desde o mundo antigo e sua filosofia, que o trabalho tem sido compreendido como expressão de vida e degradação, criação de felicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão, trabalho e fadiga. Na modernidade, sob o comando do mundo da mercadoria e do dinheiro, a prevalência do negócio e negar o ócio veio sepultar o império do repouso, da folga e da preguiça, criando uma ética positiva do trabalho. O trecho foi retirado do texto O Século XX e a Era da Degradação do Trabalho, de Ricardo Antunes. Então a questão pede: o processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade, influenciada pela opção A, reforma higienista, que combateu o caráter excessivo e insalubre do trabalho fabril. Opção B, reforma protestante, que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado. Opção C, força do sindicalismo, que emergiu no esteio do anarquismo, reivindicando direitos trabalhistas. Opção D, participação das mulheres em movimentos sociais, defendendo o direito ao trabalho. E opção E, visão do catolicismo, que desde a Idade Média defendia a dignidade do trabalho e do lucro. Para iniciarmos a correção desta questão, podemos analisar o texto que nos foi apresentado de Ricardo Antunes, no qual discute sobre a mentalidade existente sobre o papel do trabalho e uma discussão sobre a disputa entre o ócio e o trabalho ao longo da história. Egito Antigo. Passando por uma análise desde a antiguidade, temos no mundo antigo uma grande presença dessa discussão, em que, no Egito Antigo, havia uma grande presença de sujeitos escravizados, que realizavam o trabalho duro braçal, enquanto os sujeitos membros da mais alta hierarquia egípcia tinham seu tempo livre, já que não realizavam nenhum trabalho. Grécia Antiga. Já no mundo grego, na Antiguidade Clássica, temos um ponto muito importante nessa discussão, em que temos novamente o trabalho braçal sendo realizado pela classe escravizada, seja por prisão de guerra ou sentença de crimes, e até mesmo por dívidas, em que o filósofo Platão também teria sido escravizado uma vez. Desta maneira, destacamos que os sujeitos escravizados dedicavam todo o seu tempo para o trabalho, cabendo apenas aos cidadãos livres o tempo livre, ou seja, que eram disponíveis para estudar a filosofia, por exemplo, e de participarem ativamente da democracia, através dos debates políticos, muito influenciados por terem seu tempo livre. Idade Média. Passando para a Idade Média, temos uma situação ainda muito parecida em relação ao trabalho, que era visto como algo extremamente degradante, enquanto o serviço, como a administração, os bancos, a política e até mesmo os serviços eclesiásticos, eram vistos como algo honroso, sendo exercido principalmente pela nobreza e a mais alta classe dentro da hierarquia da época. Essa visão ainda se fazia muito ligada à visão da Igreja, que se mantinha ainda em hegemonia na época. Idade Moderna. Capitalismo e Revolução Industrial. Reforma Protestante. Por outro lado, com a época moderna, período de grandes revoluções, muitas mudanças ocorreram na mentalidade social, que com o crescimento do capitalismo, o expansionismo territorial, além da reforma protestante, trouxeram uma inversão nesse sentimento sobre o trabalho e o ócio, que passam a ser vistos como algo libertador e honroso, e através do trabalho braçal é possível encontrar seu caminho abençoado. Agora, já podemos responder corretamente a questão. Então a resposta é... Opção B. Pois o processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade influenciada pela reforma protestante, que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado. Com a influência da reforma protestante, que trouxe uma nova visão a um mundo que até então se mantinha hegemonicamente sobre os costumes e valores cristãos, trouxe uma inversão nessa visão sobre o trabalho, que passa a dignificar o homem. Essa foi nossa correção à questão 63 do Enem de 2020. Espero ter conseguido ajudar vocês em suas dúvidas com mais essa questão. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentarem suas dúvidas aqui. Até a próxima!